Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos, e vamos trazer um tema que já vimos em tantas outras ocasiões, mas que sempre precisamos recordar: Marta e Maria. As duas irmãs nos trazem um grande aprendizado, nos levam a uma profunda reflexão para analisarmos o que devemos buscar em Marta e o que devemos certamente buscar em Maria. Então, sabemos que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, moravam numa quinta e era comum Jesus, porque era justamente em Betânia. Betânia fica na passagem, né? Indo da Galileia para Jerusalém ou retornando de Jerusalém para Galileia, Betânia fica no caminho. Então, em meio ao caminho, então Jesus sempre com seus discípulos, quantas vezes não se alojavam lá, não se hospedavam lá, para o descanso necessário, né, para continuarem ali a caminhada. E eram recebidos com alegria por esses três irmãos que amavam tanto a Jesus. Mas vamos ver então o que o Pedro Camargo, ou Vinícius, né, pseudônimo Vinícius, vai comentar sobre Marta e Maria, né? Elas contam, essa passagem conta do Evangelho, essa situação, né, da casa em que ele repousava, irmãs de Lázaro, tudo isso temos nos Evangelhos, são 4 Evangelhos, estão ali em alguns desses Evangelhos, mas o Pedro Camargo vai fazer um comentário sobre a personalidade de Marta e de Maria. Então vamos, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Vamos entender bem, ressuscitar, ressurreição da carne. Então aqui é muito bem usado, muito adequado o termo ressurreição, porque de fato Lázaro ressuscita. E o que é ressuscitar? Né? Ele, através do seu corpo de carne, né? Entendamos bem, o seu corpo de carne volta a ter vitalidade. E ele continua. Ele sai do túmulo a pedido de Jesus, a uma ordem de Jesus, e a sua vida segue, né? Ele retorna ali ao convívio das irmãs, ao convívio de todos, né? Na sua vida natural que ele tinha. Importante uma ressalva, muito importante uma ressalva, no sentido de que a vitalidade voltou, porque ela não tinha se extinguido totalmente. Por isso que Jesus diz: Lázaro, sai para fora do túmulo, né? Porque ele não estava morto, embora todos estivessem chorando tristemente a morte, a partida do grande amigo, do irmão para elas, né? Em relação aos outros, do grande amigo, estavam todos muito tristes, porque ele era uma grande pessoa, um grande amigo de Jesus, tanto que está relatado que Jesus chorou o amigo morto, né? Mas entendamos bem que ele não chorou o amigo morto propriamente dito, né? Porque ele sabia que o amigo não estava morto e em que questão de segundos, a uma ordem sua, tudo aquilo se modificaria, né? A situação, né? A situação de ver o que causa a partida de alguém, não é? O desespero das irmãs,
que supunham que ele estivesse morto, porque ele estava sepultado há 4 dias, né? Mas, como temos dito em outras ocasiões, ele de fato não estava morto, ele estava naquilo que se chama estado cataléptico, né? Que é a catalepsia ou letargia, né? São 2 condições em que os órgãos do organismo trabalham muito sutilmente a ponto de ser imperceptível, tanto que ninguém percebeu que ele ainda respirava, né? Porque é muito sutil. Mas continuemos. Residiam em Betânia, aldeia onde o Senhor, de quando em vez, se refugiava em busca de repouso. Ambas eram boas e tementes a Deus. Entretanto, havia entre elas certo traço particular de caráter que as distinguia. Esse é o ponto que nos interessa. Vamos ver. O mestre excelso apreciou devidamente esse fato, legando-nos nessa apreciação elevado ensinamento consoante se verifica pela seguinte passagem. Quando iam de caminho, entrou Jesus em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã por nome Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, lhe ouvia o ensino. Então, isso que estamos vendo agora está nos evangelhos, né? Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e absorvida nas contínuas lides domésticas. E aproximando-se do divino hóspede, disse-lhe: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me deixe só a servir? Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só. Pois Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Então, a Marta, irmã mais velha, cuidadosa, muito preocupada ali na recepção que estava fazendo a Jesus, né, junto ali aos discípulos, querendo fazer o melhor e, portanto, né, se desempenhando naqueles afazeres todos, né, na casa, para que para que Jesus pudesse ser acolhido com bastante carinho, com o conforto que era possível na época, e a Maria não, a Maria embevecida, ali, ajoelhada aos pés de Jesus, porque no fundo a Maria sabia que ela não teria sempre isso, né? Então ela não estava desperdiçando tempo de beber nessa fonte límpida junto ao mestre, porque isso era muito passageiro, logo já não haveria mais esses encontros. E a Marta, muito digna, honrada, né? Trabalhadora, firme, mas presa às convenções, né? O que é natural também, o que é natural. Então vamos entendendo. Então, mas Jesus a alerta: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas, quando poucas são necessárias, ou antes uma só, pois Maria escolheu a boa parte. Né? Então ele alerta que a Marta estava descuidando da boa parte. Marta era sensata, laboriosa e ponderada. Agia sempre com método e cálculo, de maneira que em todos os seus atos se podia descobrir o predomínio de uma razão amadurecida. Maria
Tinha um temperamento apaixonado, descuidada, talvez, daquilo que o mundo classifica de coisas práticas. Vivia num ambiente algo místico e de puro idealismo. Em Marta, se a razão de todo não predominava, tinha acentuada influência em sua conduta. Então, Marta era muito guiada pela razão, embora não trabalhasse só com a razão. Em Maria, o coração quase que reinava discricionariamente. Marta nos oferece o tipo da mulher exemplar, impecável, verdadeira encarnação do bom senso. Maria é um astro que resplende no além e só de longe pode ser contemplado. Marta, recebendo Jesus, teria pensado em cercá-lo do máximo conforto em seu modesto lar. Maria, defrontando o mestre amado, esquecia-se de tudo, embalada ao som mágico da palavra da vida. A existência terrena, com seus cuidados e tribulações, o lar, o mundo mesmo, se fundiam no fogo sagrado do seu ardente entusiasmo. A palavra do Senhor exercia em sua mente verdadeira fascinação. Ela sorvia o divino verbo como a planta ressequida se embebe do orvalho matutino. Jesus representava para Maria o alfa e o ômega. E afinal, como não ser assim? Se foi sob a influência incoercível daquele verbo que Maria ressurgiu para a vida imortal? Como não ser assim? Se foi a palavra, o verbo de Jesus que fez Maria ressurgir para a vida imortal. Então ele abriu a porta para ela. Os seus ensinamentos. Como não ser assim? Se foi daqueles lábios que Maria ouviu a voz maravilhosa, que penetrando-lhe a consciência e o coração, transformou-a radicalmente, então Maria passou por um processo de mudança desde que ouviu os ensinamentos de Jesus. Então, como ela não estaria aos seus pés embevecida? Como? Como que ela iria se preocupar ali na recepção, com conforto, mas dentro das coisas materiais, mesmo porque ela estava vendo o que a irmã faria, não é verdade? Mas ela estava focada em desfrutar, né? Em desfrutar. Como não ser assim, se foi ao influxo maravilhoso daquelas mesmas palavras que o lírio de Magdala se transportou dos pântanos da terra para os jardins siderais, onde vicejam flores cujo mimo, frescor e perfume permanecem para sempre? Então, aqui ele está dizendo, Vinícius, que o que aconteceu com Maria foi semelhante ao que aconteceu com Maria de Magdala, Maria Madalena, da região de Magdala, né? Como um lírio que se transportou do pântano para os jardins siderais. Resumindo, definiremos com acerto as duas irmãs, parodiando Vitor Hugo. Marta está onde termina a terra. Maria, onde começa o céu. E Vinícius então comenta: o mundo vê no idealismo de Maria uma espécie de desequilíbrio e no idealista um insano. O critério de Jesus contrastando com o dos homens, classifica esse estado de alma como sendo a boa parte, que será sempre mantida. Quer dizer, vai carregar para sempre com ela. Poucas coisas são necessárias, ou antes uma só, assevera o profeta da verdade. Realmente,
que justifica e que espécie de benefício proporciona ao homem as 1000 preocupações que o absorvem. Então, aqui que nós temos que prestar muita atenção. Nesse exemplo, que até nos causa admiração, Marta, né? Mas se não for tomados os devidos cuidados, passamos uma vida sendo Marta. Podemos até pensar, quiséramos ser Marta, né? Pela hombridade, honestidade, enfim, né? Quiséramos, mas faltava para ela. Ela não tinha ainda despertado para esse outro lado que a irmã, talvez até por sofrer mais violentamente uma transformação, uma mudança de vida, uma metamorfose no seu íntimo, havia despertado para essa boa parte. Então aqui nós vemos, poucas coisas são necessárias, ou antes uma só, assevera o profeta da verdade. Realmente, que justifica e que espécie de benefício proporciona ao homem as 1000 preocupações que o absorvem? Refletamos muito, porque nós nos deixamos levar por 1001 preocupações que nos absorvem. Nada justifica, continua Vinícius, e nenhum bem lhe outorga. É antes a causa das suas tribulações, desenganos e angústias. As necessidades reais da vida são poucas, enquanto que as fictícias, puros caprichos forjados pelas paixões desenfreadas e pelos vícios, são infinitas. Rigorosamente falando, como estatui o soberano mestre, uma só necessidade realmente existe: o conhecimento de nós próprios, de nossa origem e dos nossos destinos. É isso aí, o conhecimento de nós próprios, de nossa origem e dos nossos destinos. Em tal importa a magna questão da vida, para nola revelar, enviou Deus o seu Cristo ao mundo. Desse conhecimento depende tudo. De nada vale o homem alcançar largos cabedais representados na riqueza ou mesmo nos bens intelectuais acumulados pelo estudo, se ele ignora aquele assunto. Ser pobre ou ser rico, errar ou acertar, em todas as matérias, sabê-las ou não, são coisas de importância relativa. O que importa é que o homem se inteire, em primeiro lugar, do reino de Deus e de sua justiça. Por isso que tudo mais lhe será dado por acréscimo. A posse da verdade acima é que valoriza, de fato, tudo quanto o homem vem a possuir. Sem aquele requisito, as nossas conquistas serão vãs e estéreis. Uma inteligência de escola, verdadeiro repositório de erudição desacompanhada da luz que aclara os horizontes da vida, não passa de fogo de artifício que entretém a vista por alguns momentos. O mesmo progresso que se verifica na vida complicada, artificial e enervante dos grandes centros é pura ficção, pois o verdadeiro progresso é aquele de cujo surto advém tranquilidade, segurança e bem-estar para a sociedade. Exatamente o contrário, no entanto, é o que se observa. Vida febril, excitada, inquieta, áspera, complexa e confusa, originando indivíduos impacientes, neurastênicos e nevropatas, criando, de outra sorte, terreno propício à eclosão de todas as formas do vício e de todas as modalidades do crime, né? Porque esse estado da alma
que acaba se tornando ali vazio, né? Ele leva a muitas coisas, como ele está dizendo aqui, aos vícios, ao crime, né? Dentro do caminho da revolta, mas no caminho dos vícios, aquela necessidade de preencher as ansiedades, as angústias, né? Então, quantas vezes não se busca ali como recurso as viciações, porque não se sente pleno, né? Maria se sente plena, o idealismo a alimenta. E quando falamos idealismo, fica muito claro, não é? Para o homem na Terra, o idealista é um coitado, né? É um sonhador que vai cair e vai acordar com o tombo, né? Mas entendendo o que significa ser idealista, né? Esse sim, esse se alimenta de si mesmo, de tudo que lhe projeta os seus pensamentos, os seus planos, os seus desejos melhores, né? Que levam para cima, que fazem com que cresça na verticalidade, muito diferente daquela tensão toda voltada para a horizontalidade, né? Será isso progresso ou insânia? Então, Vinícius lança a questão, né? Muitos acham que é insânia, porque quem não sente acha que é coisa de louco. Aprendamos com Maria a escolha da boa parte, que não nos será tirada, isto é, daquela parte que transportaremos conosco além do túmulo. Sonho, ilusão, coloca Vinícius, não importa. Há sonhos que se convertem em realidade, e há realidades que se transformam em sonhos e mesmo em pesadelos. Muito bom essa análise de Pedro Camargo Vinícius. Vamos refletir muito e rogar a Deus para que saibamos encontrar o ponto de equilíbrio em tudo, porque evidentemente a vida nos chama para muitas coisas em que vamos agir como Marta, e é preciso que assim seja, para darmos cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações. Mas muito cuidado para não alimentarmos ali 1001 preocupações que nos absorvem e nos impedem de alcançar e buscar a boa parte. Com muita gratidão, vamos analisar essa riqueza de aprendizado, rogando ao Pai que nos abençoe, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva. Que fiquemos em paz.